Dando continuidade à resolução das questões da prova da UFT/UFNT do edital 2024.1, prova tradicional. Olha só, se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando aí pela primeira vez, aproveita, já se inscreve, mete o dedo no like, cara, compartilha com teus colegas, com teus amigos aí da escola, divulga o nosso trabalho. Estamos aqui resolvendo as questões das provas da UFT, tradicional, extra-vestibular. Eu acredito que nem em outro canal você consiga encontrar todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, tá bom? Tamo junto? Vamos lá para cima então? Olha só o que nós temos aqui. O fluoreto de hidrogênio, que é o HF, possui uma estrutura molecular semelhante à da molécula do iodeto de hidrogênio, que é o HI, com a substituição do elemento químico flu pelo elemento químico iodo. Então, nós estamos falando de quê, professor? Nós estamos falando de HF e HI. Tá? É bom lembrar que lá na tabela periódica, esses dois elementos, né, o flu e o iodo, eles estão no mesmo grupo, tá bom? Sendo o flu o primeiro do grupo, tá? É o grupo dos halogênios, tá bom? Depois do flu nós temos o cloro, nós temos o bromo e nós temos o iodo. Então o iodo está lá embaixo. Então, de cima para baixo, nós temos um aumento de quê? Do raio. Então nós temos o raio sendo aumentado para baixo, ok? De baixo para cima, nós temos um aumento de quê? Da eletronegatividade, tá bom? Então, de posse dessas informações, vamos então analisar essas afirmativas aqui, tá? Então, ele diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir em relação às interações intermoleculares, ou seja, as interações entre o HF e o HF, o HI e o HI, tá bom? Então, vamos analisar o que nós temos aí, então. Vamos lá, vamos analisar aqui em azul. Primeira afirmativa, professor. Beleza, primeira afirmativa. Bora ver o que nós temos aqui na primeira afirmativa. Ocorre interações do tipo ligações de hidrogênio entre as moléculas do HF. Certo ou errado, professor? Olha só. Quais são as moléculas que fazem ligações de hidrogênio? São moléculas que possuem o HF, são moléculas que possuem o NH e são moléculas que possuem o OH. Então, se a molécula possui HF, NH e OH, então saiba que são moléculas que podem fazer ligações de hidrogênio. E ele está dizendo que ocorrem interações do tipo ligação de hidrogênio entre as moléculas do HF. Então, a afirmativa está correta. Então, essa 1 está corretinha. Beleza? Muito bem, professor. Então, entendi a parada. Vamos ver a segunda, então. Bora lá. A diferença de raio atômico entre os átomos constituintes da molécula é maior no HI do que no HF. Ó, ele está falando a diferença de raio atômico entre os átomos que constituem a molécula. Tá, então ele está dizendo o seguinte, olha, o H e o HI, o H e o HI, o HI, certo? Possui uma diferença de raio maior do que o HF. Então imagina, o HI é pequenininho, o H está aqui e o I é grandão, e o H está aqui e o F é menor. Então ele está falando que essa distância aqui, ó, certo? É maior do que essa distância aqui. E está correto, porque o I é maior do que o F. Então a diferença de raio atômico entre os átomos constituintes da molécula é maior no HI do que no HF. Tá certinho, então, de fato, porque o I é maior, tá bom? Perfeito, professor. Então,
corretinho. Vamos analisar a terceira afirmativa, então? Bora. Então, a terceira afirmativa agora. Vamos lá o que ela diz. O momento de dipolo permanente, né, nas moléculas de HI é maior do que nas moléculas de HF. Bem, esse momento de dipolo, né, esse momento de dipolo que a gente chama assim, ó, de Ni, né, esse momento de dipolo, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com as diferenças de eletronegatividades, ok? Então, o que a gente observa? O Flu, ele tem maior eletronegatividade do que o iodo, certo? Logo, a HF possui uma diferença de eletronegatividade maior do que o HI, certo? Portanto, o momento de dipolo no HF, então o momento de dipolo no HF é maior do que o momento de dipolo no HI. Ele está dizendo que o momento de dipolo permanente na molécula do HI é maior do que a da molécula do HF. Então, aqui nós temos um erro, tá? Não é maior, é menor, tá bom? Então, por conta disso, essa afirmativa ela está falsa, ok? Muito bem, professor. Estou entendendo a parada. Então, let's go. Vamos lá. 4. Professor, a afirmativa está dizendo o seguinte, ó. Ocorre interação do tipo íon dipolo entre as moléculas do HF. Íon dipolo? Não, pô. A gente não já viu que lá na primeira afirmativa ocorre a ligação de hidrogênio? Então não é íon dipolo, tá? Não é íon dipolo. Não é íon dipolo. Tá errado. Bom? Então é com a ligação de hidrogênio. Ok? Vamos analisar agora a última afirmativa. É lógico que com as afirmativas que a gente já analisou, já daria para responder a questão de boa, tá? Então vamos lá. Não ocorre, olha só o que ele diz aqui na 5. Não ocorre interação do tipo dipolo permanente entre as moléculas de HI. Ora, nós sabemos que o HI é uma molécula polar. Por que é polar? Porque nós temos apenas dois elementos. Os dois elementos são diferentes, apresentam eletronegatividades diferentes, portanto, nós temos um dipolo que é permanente. Ou seja, nós temos aqui uma carga no hidrogênio parcialmente positiva e nós temos uma carga no iodo parcialmente negativa. Então, nós temos um polo, dois polos. Então, essa molécula ela é um dipolo. Portanto, o HI interagindo com outro HI, aqui nós temos um dipolo permanente, Então, nós temos uma interação entre dipolo permanente e dipolo permanente. Então, essa afirmativa, quando ele diz que não ocorre dipolo permanente, está errada, porque existe sim um dipolo permanente, tá bom? Essa afirmativa está errada e, portanto, temos apenas 1 e 2 corretas. Então, afirmativas 1 e 2 corretas, letra D de dado. Questão top, viu, cara? Gostou? Deixa nos comentários. Professor, foi top. Professor, não entendi essa afirmativa aqui. Coloque nos comentários. Compartilhe com teus amigos. Vamos para cima. Partiu 2K de inscritos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.